Boa, galera. Para dar um complementozinho em relação aos telhados que a gente viu no SPP, eu vou falar um pouco do telhado em platibanda, que é um telhado ele é escondido, é quando você não quer mostrar a telha, por exemplo. Então, a configuração, tipo, a forma de fazer é um pouco parecida com o telhado, como o telhado aparente, só que ele tem alguns componentes a mais, certo? Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem aqui nosso projeto, né? Esse projetinho, aquele que a gente tá fazendo, esse cubo aqui. A gente não botou janela nem nada, mas não tem problema. A gente vai vir aqui, ó, na planta coberta ou cobertura. Se não tiver essa planta de piso, tem que criar, certo? Porque ela vai estar relacionada ao nível da cobertura. E o que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, a gente tem que traçar as paredes, ou seja, a platibanda do telhado. O que é a platibanda? Platibanda exatamente são as paredes, as semi-paredes que vão cobrir o telhado para que ele não se torne visível, certo? Então o que é que a gente vai fazer aqui? As meias paredes. A gente vai criar meia parede ao redor dessa região aqui da cobertura, certo? E é isso que a gente vai começar. A gente vai vir aqui, arquitetura, parede, isso aqui vocês já sabem fazer muito bem. E aqui, uma pequena alteração que a gente vai fazer aqui, na verdade, é em relação à altura. Tipo, não vai ter restrição superior, certo? Sem restrição superior, e vocês vão botar uma altura. Essa altura aqui pode variar, dependendo do seu telhado, da inclinação e tudo mais. Mas eu vou botar aqui um padrão de uma parede de 1. Qualquer coisa, se eu tiver que botar uma parede maior, depois eu troco. Mas trocando as propriedades mesmo, eu vou botar aqui 1. Com a restrição da base coberta, tá? Porque a gente tem que fazer aqui em cima. E restrição superior não conectada. A gente vai começar a desenhar ao redor aqui, ó. Vem aqui bem na ponta. Bem na pontinha mesmo, a gente começa a desenhar. Aqui, aqui. Tá? Aí ele tem que rodear todo o local onde você está escondendo a sua cobertura, certo? Então aqui está a nossa parede, basicamente de 1 metro. Vou mostrar para vocês como ficou no 3D. Tá vendo? Aí o que acontece? A cobertura, ela vai descer. Ela vai ter uma inclinação meio que para dentro da casa. Pode ser para dentro. é, eu vou explicar melhor, mas pode ser duas águas, por exemplo, descendo da parede para o centro, ou duas águas descendo do centro para as extremidades, certo? Vocês vão entender um pouquinho melhor agora. Eu vou fazer duas águas, ou seja, duas inclinações de telhado, que vai das extremidades, ou seja, das platibandas, pelo menos da direita e da esquerda, para o centro, caindo em uma calha, certo? Levando a água para uma calha. Pronto, então vamos ali para a cobertura de novo. O que a gente vai fazer? A gente vai desenhar o telhado agora. Em geral, a gente utiliza a telha de fibrocimento para fazer coberturas com platibanda. Por quê? Dois motivos. Primeiro, que a inclinação é baixa, então você não precisa de grandes alturas para fazer o telhado. E segundo, que a telha de fibrocimento ela não é tão esteticamente bonita como a de cerâmica. Então seria meio que um desperdício você usar a telha de cerâmica, sendo que ela iria ficar escondida, certo? Então a gente acaba escondendo mais telha de fibrocimento, que de certa forma é uma telha mais barata, e uma telha com inclinação menor, certo? Então aqui a gente vai colocar, a gente vai vir aqui em telhado, e vamos fazer nosso telhado. Eu falei, a gente vai ter duas águas nesse telhado. Poderia ter uma só também, tá? Mas aí fica a cargo acho, de vocês e do cliente de vocês também. Mas aqui eu vou fazer duas para exemplificar. E o seguinte, sempre que tiver um telhado com platibanda, é necessário mostrar também a calha a qual esse telhado está despejando a água, certo? Por quê? Porque a calha aqui ela é diferente, ela não é como um telhado aparente. Ela fica em cima da estrutura aqui, mas vocês vão entender.
Então vou fazer um retângulo aqui. Na verdade, primeiro de tudo, antes de fazer o telhado, eu vou dividir. Eu vou dividir ao meio. Na verdade não, vou fazer o seguinte para vocês aprenderem melhor. Vamos aqui, telhado, telha. E o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui na opção retângulo. Só que eu quero um deslocamento. O que é esse deslocamento? Esse deslocamento vai me dar um deslocamento da linha em relação ao ponto que eu estou clicando. Por exemplo, se eu botar aqui ponto 20, certo? Quando eu for começar a desenhar aqui, vamos dizer que eu vou começar a desenhar do meio, ele vai me dar um deslocamento de ponto 20 para outra, para os outros cantos. Só que aqui ele me deu mais ponto 20, eu não quero mais ponto 20 não, eu quero menos ponto 20. Vou botar aqui de novo, colocar aqui menos ponto 20, por exemplo. Então vou aqui do meio, e ó, é interessante, eu vou clicar aqui e olha onde ele vai começar a desenhar. Cliquei aqui e ele começa a desenhar com um afastamento de ponto 20, certo? Só que na verdade eu ainda não quero fazer assim. É porque eu estou fazendo com retângulo direto. Eu vou fazer primeiro uma linha. Vou fazer essa linha aqui, ó. É porque, galera, o que acontece? Eu tenho que deixar um espaço no meio para calha. O telhado ele não pode estar exatamente passando no meio da edificação, porque tem um espaço para calha. Então, por exemplo, eu vou aqui, ó. Vou aqui no meio. Vou aqui no meio, certo? E dei aquele ali menos ponto 20. Agora eu tô como linha. A linha, ela vai ter um afastamento, tá vendo? Tá vendo? Onde eu cliquei, o eixo onde eu cliquei e o afastamento dela de ponto 20. Então ela vai ter esse afastamento de ponto 20, que é o que eu quero. Por que eu quero isso? Porque eu quero deixar um espaço para calha, ok? Então vou dar esse afastamento de ponto 20. Depois que eu der esse afastamento de ponto 20, eu posso tirar isso aqui e continuar normal, certo? Opa. Eu vou dar um ESC. Vou dar um ESC aqui. Aqui 0. Dá um ESC para sair do comando linha. E vou começar de novo aqui, certo? Aqui agora sem o afastamento de ponto 20. Pronto. Pronto, eu fiz aqui uma água do telhado. Só que o que acontece? Vocês estão vendo que aqui ele está determinando inclinação para os 4 lados. Mas eu não quero inclinação para os 4 lados, eu quero inclinação só dessa extremidade esquerda aqui até o centro. Certo? Então eu vou tirar essa inclinação. Vem aqui em propriedades, tirei. Vou tirar essa inclinação. Aqui em propriedades, tirei também. E essa inclinação, tirar aqui também. E vou deixar só essa inclinação aqui. Mas lembra que eu falei para vocês que eu iria usar somente o telhado de fibrocimento, certo? A inclinação do telhado de fibrocimento é 10, então a gente vem aqui, ou 10 não, 15. Então a gente vem aqui em propriedade e coloca 15. Ok? Pronto, colocou ali. Temos um pequeno problema que a gente não olhou antes, mas não tem problema não. A gente vai dar ok aqui, é até contraditório, mas a gente vai dar um ok aqui. E o que acontece é que eu fui e coloquei direto o telhado, mas falta toda a estrutura do telhado, então a gente vai aqui em propriedades e vai mudar. Eu não quero botar o telhado agora, eu quero colocar a teça primeiro, certo? Então vamos para as teças. Depois das teças, a gente vai fazer a mesma coisa para, para as ripas, caibros e telhas, certo? Então a gente vai aqui arquitetura, telhado. Agora vai ser os caibros. E eu vou aqui colocar no retângulo porque eu já sei mais ou menos a dimensão. Na verdade aqui não está aparecendo. Vai fazer o mesmo processo. Pegar aqui no meio, botar ponto 20. Daqui pra cá, que é para onde eu vou querer traçar. Resta aqui, apertar um ESC. E aqui em linha de novo, tirar esse afastamento. Botar aqui 0, afastamento. E fazer o mesmo procedimento. Se eu já tiver essa medida, olha, tá vendo que aqui a linha ficou errada.
A gente vai vir aqui, ó, apertar um ESC, conserta essa linha aqui, pronto, vai em linha de novo. Ou a gente pode simplesmente, ó, vir nessa opção aqui, ó, dessa linha verde, que aqui eu seleciono a linha completa, a linha tipo da parede, por exemplo. Então eu posso clicar aqui e aí eu clico nessa linha, tá vendo? Ele já identifica essa linha. Aqui em cima eu só não posso fazer isso porque senão ele vai pegar a linha inteira. Então vamos voltar aqui para a linha normal, vamos traçar daqui até aqui, certo? Fazendo isso, uma coisa até mais fácil que a gente pode fazer é ver logo qual é essa distância aqui, para não precisar ficar dando aquele afastamento de ponto 20 sempre. Então aqui, por exemplo, daqui para cá tem... tá quebrado, então a gente não vai trabalhar com isso não. Vamos embora, vamos fazer a mesma coisa. Aqui, ó, tira a inclinação. Opa, tirei daquele ali, tira a inclinação aqui. Deixa uma única inclinação. No final vocês vão ver como é que vai ficar. E aqui, lembrando, 15%, certo? Daqui, 15%, ok? Dá um ok aqui. Enfim, vocês vão colocando todos os componentes. Então, lembra, terça, caibro, ripa e depois a telha, certo? Então vamos para o próximo. Arquitetura, mesmo procedimento. Telhado. Pegar uma linha, vou botar aqui menos ponto 20. Vou pegar aqui do meio. Cadê o meio? O meio é sempre o triângulo, tá, gente? Esse triângulo aqui, tá vendo? Meio, menos ponto 20, então tá certinho. Isso porque tem que ter a mesma dimensão dos outros, tá? Todos eu tô fazendo assim. Vou dar um ESC. Aí vou vir aqui, ó, linha. Vou traçar. Opa, tá com ponto 20 ainda, tá? Não se esqueçam disso. Sem afetação e deslocamento lá em cima, então eu traço tranquilo. Continuar aqui. Cima. Pronto. Eu cheguei a botar a ripa? Não, tá como telhado básico, né? Depois a gente altera. Então a gente vai clicar aqui, ó, de novo. Tirei a inclinação daqui também. E aqui a inclinação é 15, tá? 15. Ok. Vou dar um ok aqui e vou alterar isso aqui para ripa, não é telhado. Eu quero as ripas. Pronto, nosso telhado está quase finalizado. A gente vai fazer agora as telhas. Qual a telha que eu vou usar? Acabei de falar. Telha fibrocimento, que tem inclinação de 15%, certo? Então a gente vai aqui, linha. Vou botar o afastamento aqui de menos, ponto 2. Então, opa, tem dois meios aqui. Esse meio aqui. A gente vai botar certinho. Então a gente vai dar um ESC, ficar em linha de novo. E fazer. Opa, a gente esqueceu de tirar o afastamento, deslocamento, em 0. E continua traçando. Pronto. Aqui. Aqui. E agora a gente vai tirar a inclinação. Tira a inclinação daqui. Porque se a gente não tirar essa inclinação, ele vai fazer 4 águas. Então ele vai fazer 4 inclinações nessas direções que estão as retas, certo? Eu tiro essa aqui também. E vem nessa aqui e bota 15 novamente. 15. Dá um ok. Ok aqui. Pronto. Fizemos nosso telhado. Vamos ver como ficou no 3D. Ó. Perfeito, né? Agora só uma coisa que a gente tem que se atentar. É exatamente isso aqui o telhado com platibanda, tá? E do outro lado vai ter outra água igual. E no meio, aqui nesse exemplo vai ter uma calha, tá? Suportando a água que vem das duas partes do telhado, certo? Mas há uma coisa que a gente tem que conferir aqui, antes de tudo, é a altura desse telhado, como ficou, tá? Para isso a gente vai fazer um corte, mas antes mesmo disso,
a gente vai inserir as outras peças que tem que ter nesse telhado. Quais são as outras peças? A gente vem aqui, telhado, clicar nessa setinha para baixo. A gente vai ver aqui, ó, calha, borda, sulfito, enfim. Tem algumas outras peças que tem que apresentar esse telhado. Tem uma daqui que não precisa, tipo esse aqui não precisa. Mas agora a gente vai usar aqui a calha, por exemplo. Vamos botar uma calha. A gente deu um afastamento de 0,20, certo? E a gente vai botar uma calha. Qual calha colocar? Pode ficar a cargo de vocês, isso aí, não tem problema agora. Não colocar uma calha muito grande, geralmente a gente usa de 50 ou 30. Eu vou botar de 50 aqui, a gente vê como é que fica. E basicamente, a calha você só pode colocar se tiver um telhado. Ela reconhece a linha do telhado. Então eu quero colocar nessa linha aqui, por exemplo. Nessa linha aqui, então vou clicar. Pronto. Inseriu a minha calha. Tranquilo. O que é que a gente vai inserir agora? E de novo aqui, arquitetura, a setinha. E a gente vai inserir deixa eu ver se essa borda aqui. Exatamente, essa borda aqui. O que é isso? Isso aqui é o que a gente chama de rufo, certo? Rufo é um material, um cobrimento, tipo, é como se fosse uma impermeabilização que faz entre a parede e o telhado para que não ocorra infiltração. Então o rufo ele está presente em toda a ligação de parede e telhado, para que não escorra água por dentro das paredes, certo? Então a gente vai colocar aí como a calha ele identifica as linhas do telhado. Então, por exemplo, aqui eu vou poder selecionar em cima, tá vendo? Apertei, ele colocou. Apertei aqui, ó, inseriu. Apertei aqui na linha de baixo, ó, ele também inseriu. Então, basicamente, nosso telhado vai ficar assim, entendeu? Então, ele tem essa limitação, essa restrição aqui exatamente para que a água não infiltre na parede, não percole pela parede na separação entre a parede e o telhado. Mas você pode ver que nossa calha ela ficou dentro da laje, a gente não quer isso. Então a gente vai consertar tudo isso agora. A gente vai fazer um corte aqui. Feito o corte, a gente vai ver como ficou nosso telhadinho por dentro, ó, tá vendo? Pronto. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai aumentar esse telhado. Como a gente vai fazer isso? A gente vai selecionar da esquerda para a direita aqui, para selecionar só o que eu quero. Eu não quero essa parede. E eu posso fazer de duas formas. Uma aqui, eu vou ensinar uma forma aqui que eu espero que dê certo. Se não der, a gente faz de outra. Mas eu vou aqui em alinhar aqui em cima. Ah, isso não vai dar não. Pode mover manualmente mesmo. Pode na setinha, por exemplo. Você pode clicar ali em mover. Pode ser uma opção. Então a gente clica aqui em mover. E aí que eu seleciono. Eu quero que mova daqui para cima. Pronto. Selecionei tudo, movi todo o meu telhado. Então tá ótimo. Mas você percebe aqui que não tá tão bom. Por quê? Porque meu telhado está indo de encontro com a calha aqui. Então o telhado tem que estar ainda mais alto. A gente vai selecionar o telhado. Aqui ele seleciona tudo, mas basta desselecionar algumas partes. Para fazer isso é só segurar Shift e clicar na parte que foi selecionada. Aí você desmarca. Apertar Shift e clicar na calha aqui também, porque eu não quero que ela suba. Mas eu quero que o telhado suba mais, porque ele está entrando em conflito com a calha aqui. Então eu vou fazer ele subir. Vou pegar aqui e mover. Vou pegar daqui. Vamos dizer que eu quero que ele esteja mais ou menos aqui. Opa. Não deu muito certo. Na verdade, deu certo mover o telhado. O que acontece é que a gente tem que mudar a referência da calha. Então a gente clica na calha aqui e tem um deslocamento vertical, que é isso que a gente vai inserir, tá? Então a gente vai inserir aqui um deslocamento, por exemplo, de ponto 2, menos ponto 2 da calha, e ela vai descer. Então, vamos botar aqui menos ponto 1, porque a gente não quer que a calha fique tão colada na cobertura, né? Ou a gente pode simplesmente vir aqui na calha, clicar aqui, clica em alinhar, bota essa linha, clica uma linha referência
Depois clica na linha, aquela linha da base da calha. E pronto. Tem um afastamentozinho. Não estão se tocando. E tipo, tá perfeito. A única coisa que basta agora é a gente alterar a altura da parede. Você viu que 1 metro não bastou para a instalação dessa cobertura. Então a gente vai simplesmente mudar. Seleciona as paredes, pode vir aqui no 3D. Se 1 metro não foi, a gente vai colocar, a gente vai selecionando várias com Ctrl. Vai colocar 1,20 m, 1,30 m. Então 1,30 m, por exemplo. Ok, colocou, tá tudo certinho. Basicamente está pronto o nosso telhado, certo? Quer dizer, não está pronto, né? Falta o que? O outro lado. Para fazer o outro lado, o que é que a gente vai fazer? Ó, tem um jeito bem fácil de fazer. E eu vou mostrar aqui para vocês. Como um lado já está pronto, a gente basta copiar o outro lado. Isso pensando que os dois lados são simétricos, tá? Nesse caso aqui, por exemplo. Então a gente vai na coberta. Aqui eu quero selecionar de novo todo o meu telhado, por isso que eu vou vir aqui no corte. Selecionar ele aqui. Selecionar aqui, de selecionar a calha, porque a calha vai ser única, tá? E vou vir aqui na coberta novamente. Meu telhado vai estar todo selecionado. O que é que eu vou fazer? Vou vir aqui nessa opção espelhar, selecionar eixo, certo? E basicamente você vai ter que selecionar um eixo de espelhamento, certo? Esse eixo aqui, pô, não está aparecendo, então eu provavelmente vou ter que criar um. Eu vou primeiramente aqui, ó, vou dar um ESC em tudo e vou criar um eixo, certo? Vou anotar, criar uma linha de eixo aqui para que ele possa identificar. Linha de eixo. Na verdade, deixa eu ver uma coisa. Tem essa outra opção aqui. Não, eu vou ter que criar um eixo mesmo. Então vou aqui de novo anotar. Linha. Vou fazer uma linha. Vou fazer uma linha aqui no meio, que é exatamente o eixo do meu telhado, certo? O eixo de simetria do meu telhado. Cliquei aqui. Pronto, fiz a linha aqui e vou de novo no corte. Estou indo no corte só porque é um local que dá para selecionar todo o meu telhado, certo? E não vai ficar nada de selecionado, tá? Selecionar a parede e a calha. Aí eu vou lá em coberta de novo. E agora a gente vai usar esse comando aqui de espelhar, certo? Determino o eixo. A linha de eixo vai ser essa linha aqui que criou no centro, certo? Cliquei aqui. Ele automaticamente espelhou todo o meu telhado. Dá um ESC. Pronto, o telhado aí tá perfeito. Com a altura certa. Com tudo certo, certo? Agora a única coisa que a gente pode fazer é dar um afastamento nessa calha aqui para ela ficar simétrica em relação aos dois telhados, ok? Então aqui a gente vai dar um deslocamento vertical de 0,05. A gente vai testando aqui para ver o que se encaixa melhor. E ficou certinho, ficou perfeito. E assim a gente finaliza o nosso telhado com platibanda, ok? Ele fica exatamente assim. Qual seria a alteração desse telhado? Bom, você poderia botar as duas águas, começando no centro e descendo para as extremidades. Só que aí você vai ter que usar, por exemplo, duas calhas nas extremidades, entendeu? É basicamente isso. Não tem tanto segredo. Okay. É isso, galera. Acabamos.